E aí, deixa eu perguntar agora, vamos falar sobre os níveis. Você falou aí várias vezes sobre o nível 1 de suporte. Quais são os níveis? Porque eu acredito que o pessoal. E tem, galera tem vergonha de falar, né? Eu já vi Total. pai que, tipo assim, eu e a minha esposa já percebe muito, já, né? Que ela tem casos na família dela e tal. Ela já percebe. O pai não dá o braço a torcer de que o filho tem alguma coisa, Total, né? total. Será que é porque eles veem como o autismo como uma pessoa, que não pode falar essa palavra, né? Mas será que a sociedade ainda vê o autismo como um débil mental? Total. Quando na verdade não é, né? Nada. Fala os níveis pra gente entender isso daí, São doutor. 3 níveis, né? Antes de 2013, a gente usava leve, moderado e severo. Tá. Foi parando de usar o leve, o moderado e severo pelo seguinte: é como se fosse assim, ó, o leve virou nível 1 de suporte, o moderado virou nível 2 de suporte e o grave virou nível 3 de suporte. Tá. Por que que nós não usamos mais o termo, por exemplo, leve para o autismo nível 1? Ué, se você pensar, autista nível 1 tem um suicídio muito maior do que o nível 2 e 3. Então, leve no quê? O cara tem autismo nível 1, não consegue um relacionamento social de qualidade, não consegue trabalhar, ele não consegue desenvolver uma relação íntima para conseguir se casar com alguém. Ou seja, não tem nada de leve, tem muito impacto sobre a vida do indivíduo, né? Então, quando a gente usa nível 1, 2 e 3, diz respeito ao quanto de suporte você precisa para ter uma boa qualidade de vida. Então, o autismo nível 1 de suporte precisa de um pouco de suporte. O nível 2 Uma já precisa... terapia semanal, por exemplo? Uma terapia, mas não só, não só. Tá. Um autista nível 1 de suporte é um sujeito que provavelmente ele vai conseguir trabalhar para ter a sua própria renda. Mas se ele for demitido, se ele perder o emprego, para ele voltar para o mercado de trabalho, ele vai precisar de ajuda. Ele não vai conseguir competir de igual para igual com um neurotípico, muitas vezes, né? Ou, por exemplo, ele vai precisar de adequações no ambiente de trabalho para que ele consiga estar ali. Se for um ambiente muito ruidoso, ele vai precisar usar um abafador de ruído, porque existem muitas alterações sensoriais no autismo, né? Um local, por exemplo, com esse nível de iluminação aqui, chance de um autista ficar aqui muito pequena, porque provavelmente ele vai se sentir incomodado com esse nível de iluminação. Então, ele precisa de adaptações. Isso é o autismo nível 1 de suporte. O nível 2 já são pessoas que já costumam ter uma alteração da comunicação muito importante, podem falar, mas já não vai ser uma fala mais adequada, toda essa interação social fica comprometida. Muitas vezes são pessoas que não vão conseguir viver sozinhas, elas vão precisar de cuidar durante a vida inteira. E o nível 3 do suporte aí é muito grave, né? São pessoas que muitas vezes não vão desenvolver a fala, quase todos no nível 3 têm associação com deficiência intelectual, então além de autismo, eles também têm deficiência intelectual, não são pessoas que vão gerar renda para si, vão precisar ser sustentadas e tuteladas durante a vida inteira. Tá. Mas assim, ó, para ficar claro para a tua audiência, Duda, feito o diagnóstico de autismo, mesmo no nível 1 de suporte, nós estamos falando de um transtorno grave. Porque eu digo isso porque às vezes, cara, os médicos, né, que não trabalham só com isso, ou que não têm muita experiência, fazem um diagnóstico de autismo, por exemplo, numa criança de 2 anos. E aí a cabeça da mãe foi para guilhotina, porque é autismo, né? E aí o cara, para dar uma remediada, fala o seguinte: não, mas a senhora fica tranquila, que isso aqui é o autismo nível 1 de suporte. Não é. Não é. Porque não existe autismo nível 1 em criança de 2 anos. Se você fez diagnóstico de autismo em bebê, você já está falando do nível 2 no mínimo, 2 ou 3. Não. Claro, porque se tiver alteração de fala, você já passou para o nível 2. É Então, verdade. como você tem alteração de fala no autismo em bebês, você nunca pode falar isso para a mãe. Porque às vezes você pega aquela mãe que, cara, ela está num momento tão fragilizado que ela está acreditando em qualquer coisa. E às vezes aí, o cara fica meio constrangido de dar má notícia e inventa outra. isso, essa é a questão. Aí ele fala assim, fica tranquilo, é autismo nível 1. Aí isso é o que a mãe quer ouvir. A mãe já pensa assim, não, se é nível 1, vida que segue, não precisa nem, né? Deixa assim. E aí, só que aí passa nível 1, a criança está com 3 anos não fala, 4 anos não fala, até que uma hora encontra um médico que fala, pera, deixa eu explicar para a senhora, isso aqui não é o autismo nível 1, isso é o autismo nível 2, 3 de suporte, o atraso do seu filho é muito considerável, tinha que ter começado essa intervenção há 2 anos atrás, nós estamos 2 anos atrasado aqui, aí a ficha dela cai. Só que aí ela pegou 2 anos, que é o período de ouro do tratamento, né, dessas intervenções. Quanto mais novo é o cérebro, melhor é a intervenção. Ela pegou 2 anos e jogou no lixo. Ou seja, esses 2 anos que ela perdeu, às vezes 1, 2 anos ali que ela perdeu,
pode comprometer toda a vida desse indivíduo. Então, autismo é assim, ó, fez o diagnóstico, começa a intervenção. Claro, cara, que isso aí também é assim, ó, é fácil falar, mas na vida real não é tanto assim, né? Porque você viu que a gente começou o nosso papo aqui falando do valor das coisas, É isso que eu ia né? perguntar. Como que uma pessoa que não tem um plano de saúde sírio-libanês Albert Einstein consegue começar? Pensando que... Então, vamos lá. O ideal é a pessoa já descobrir nos 2 primeiros anos de vida. Perfeito. A partir de qual mês? A partir do 10º mês, você falou que já é estranho a pessoa não falar. Eu tenho bebês de 7 meses diagnosticados com autismo, bebê de peito de 7 meses. Caramba. Aliás, o bebê mais novo. Mas é assim, né, cara, eu faço isso o dia inteiro, eu só fico olhando criança autista. Então, quando eu olho para a criança é diferente, né? Você fica o dia inteiro fazendo isso, né? Mas aí como que a galera... O SUS tem alguma coisa que ajude? Na verdade, essa notícia é péssima, mas a verdade é que não. Sabe por quê? A intervenção para criança autista, ela é muito pesada. Nós estamos falando, cara, de 10, 20, 30, 40 horas por semana de intervenção. 40 horas por semana são 8 horas por dia. É um trabalho, né? Horário comercial. É uma escola, cara. Então, um bebê autista, por exemplo, de 2 anos, 3 anos da idade, ele vai fácil fazer de 10 a 20 horas por semana de intervenção. É assim, ó, ele vai na clínica, a mãe deixa o nenê lá, faz a intervenção, na hora do almoço leva para casa, dá almoço e vai para a escolinha. Isso é a vida, tal. Às vezes a gente pede para tirar a criança da escola, para que nos pequenininhos, para que a gente tenha mais tempo para intervenção. Porque existe um outro mito também, que é o seguinte: às vezes você faz um diagnóstico de autismo e o médico fala assim, a senhora tem que matricular rápido na escola. Não é sempre assim. Por quê? Porque o comportamento humano, ele é aprendido por mecanismos de cópia, né? Você já pensou por que a gente aqui no Brasil fala português? Porque a gente copia claro, porque todo mundo fala, a gente copia o comportamento vocal e fala português. Se eu tiver uma outra pergunta, quem que te ensinou a colocar boné na cabeça? Você vai falar, puta, Paulo, não sei, cara, ninguém. Comportamento é cópia. Você foi vendo as pessoas colocarem, você vê muito isso com cruzar a perna. Mulher não costuma cruzar a perna de lado e homem não costuma cruzar. Você já percebeu que isso não tem sentido? Por quê? Qual a lógica disso? Comportamento é cópia. As meninas ficam vendo as mulheres cruzarem a perna de ladinho, o cérebro delas imagina que aquilo é um comportamento feminino e começa a fazer aquilo. Os meninos ficam vendo o homem cruzar a perna em 90 graus, o cérebro admite que aquilo é um comportamento masculino e começa a fazer. Autista tem muito problema de cópia de comportamento. Aliás, o atraso da fala do autista está intimamente relacionado a isso, a incapacidade de copiar comportamentos. Então, quando você fala para uma mãe assim, coloque ele rápido na escola, não. Se aquele cérebro ainda não é capaz de copiar comportamentos, você pegar aquele nenê autista de 2, 3 anos e misturar ele com um monte de criança neurotípica, não vai acontecer nada, ele não vai aprender nada. Por quê? Porque aquelas 8, 10 crianças típicas, elas começam a copiar comportamentos entre si. Aquele outro, o autista, ele vai ficar, por exemplo, lá batendo numa gaveta, acendendo e apagando uma luz, pulando na janela para ver o que está acontecendo lá fora. Aí você fala, mas Paulo, ficar batendo numa gaveta é um comportamento ruim? Não é nem ruim nem bom. Ele só é diferente dos outros, porque os outros estão copiando comportamentos entre si. Então, esta criança que não tem cópia de comportamento, não adianta ela ir para a escola. Isso é um erro muito comum aqui no Brasil. Essa é aquela que você tem que dizer para a família, tira da escola, traz para a clínica, vamos ensinar a copiar comportamento. E isso, existe toda uma ciência do comportamento por trás disso, né? Um negócio super complexo. E aí, quando essa criança começa a copiar comportamentos motores, por exemplo, a criança está na tua frente, você fala assim, faz igual. E a criança, faz igual. E a criança, você fala, putz, essa criança está copiando comportamento motor. Nesse momento, é uma criança que se você coloca na escola, aí passa a ter uma chance dela copiar o comportamento neurotípico. Aí então o comportamento decola. É intervenção que você falou? Intervenção. Então nessa intervenção vocês vão tentar desenvolver melhor a capacidade de copiar as coisas numa pessoa autista. Exatamente. Caramba. Esse é o tratamento. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, nós estamos ensinando fala. Não.
É impossível ensinar fala, porque olha a definição. Fala é a produção de sons por órgãos fonoarticulatórios dentro de um contexto linguístico. É isso que eu estou fazendo aqui. Para eu ensinar fala para alguém, eu teria que pegar na corda vocal, no palato mole, na bochecha, no diafragma. Não é isso que a gente faz. O que a gente faz é ensinar a cópia de comportamento. Caramba. Quando aquela criança aprendeu a copiar comportamento, ela aprende a falar sozinha. E você quer ver o exemplo? Qual que é a primeira palavra que uma criança típica fala? Mamãe? Por quê? Porque ela ouve isso o dia inteiro. Mamãe te ama, mamãe vai trocar a fralda, vem com a mamãe, mamãe vai dar o peito, vem dormir com a... Mamãe, mamãe, mamãe. Ela começa a aproximar mamãe. Quando ela fala mamãe, a mãe reforça, ela aprendeu uma palavra. E uma criança neurotípica? Pepa. Por quê? Porque ela, TV o dia cara, inteiro. ela aprendeu a copiar comportamento. E quando ela aprende a copiar comportamento, ela vai copiar aquilo que dá mais prazer a ela. Então, se o que dá prazer a ela é Pepa na televisão, é Pepa.